Bem-vindos a mais uma refeição aqui da Dieta do Cordeiro, servida por mim mesma, Marina Maprilha com Ruian, acompanhando aí com vocês esse banquete do Cordeiro, marinado em porções. Estamos indo na sequência dos 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, e na sequência do livro, nesta primeira parte que trata do que Jesus fez. Estamos hoje no capítulo 8. Vamos compartilhar sobre o que João Batista compartilhou. Bom, até agora compartilhamos os primeiros personagens antes de Cristo, Isabel e Maria. Depois vieram os que compartilharam da sua infância, pastores, magos, Simeão e Ana. E no último vídeo foi o próprio Jesus compartilhando ainda menino. Mas agora, a partir de hoje, entramos no período da vida adulta de Jesus. Tipo assim, agora está valendo, né? E quem é o primeiro a abrir o caminho para este novo tempo só poderia mesmo ser aquele que clamou com sua voz no deserto: Preparai o caminho para o Senhor, o próprio João Batista. E para compartilhar no mesmo espírito de João Batista, precisamos aprender com ele alguns pontos importantes. Primeiro, ele sabia quem ele era e quem era Jesus. Porque uma confusão frequente que acontece entre os que compartilham Jesus é não saber diferenciar quem são de quem Jesus é. João Batista foi confundido com Jesus pelo povo. Ele poderia ter sido tentado a se achar o tal, ou se fazer passar pelo Messias, pelo profeta, mas ele humildemente reconheceu seu lugar. Convictamente sabia quem ele era, nada mais, nada menos. João, o Evangelho de João, capítulo 1, de 19 a 23, diz assim: E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: Quem és tu? E confessou e não negou, confessou: Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: Então quem és? És tu Elias? E disse: Não sou. És tu profeta? E respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Quem és para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Ele disse: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E, claro, sabia também muito bem, perfeitamente, quem era o Senhor que ele pregava. Nos versículos 29 a 34, ele diz: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Assim também tenho procurado diminuir para ele crescer, porque se eu quiser aparecer, ele não será engrandecido na minha vida. Aliás, ele ainda declarou: aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Por isso, Jesus testificou dele também. E eu vos digo que, entre os nascidos de mulher, não há maior profeta do que João Batista. Pouco importa compartilhar quem somos, mas sim quem ele é. Importa compartilhar quem ele é em nós e quem nós somos nele. Então, algumas pessoas, abrindo um parênteses também aqui, às vezes pode achar estranho não aparecer nos vídeos, mas
realmente não sou eu quem deve aparecer, né? Vocês estão ouvindo a minha voz e a minha voz está também como João Batista, uma voz que clama num deserto cheio de gente, né? Espero que estejam aí me ouvindo, para dizer quem é Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus, ele é o Filho de Deus, ele é o que batiza com o Espírito Santo, ele é superior, ele é incomparável, ele é o Cordeiro de Deus. E é dele, por ele, para ele, todas as coisas. Então, por isso está explicado que eu estou aí desaparecida para ele aparecer. Amém? Segundo ponto, ele sabia o que ele fazia e o que Jesus faria. É comum também muitas pessoas não saberem como compartilhar e o que fazer, mas ele sabia muito bem qual era a sua missão. Em Lucas 3,18 diz assim: E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Olha aqui, não sei se você percebeu esse versículo. Quando João exortava, ele estava denunciando o pecado. Mas quando ele pregava as boas novas, ele estava oferecendo a graça. Essa é a pregação do Evangelho. Não adianta a gente só oferecer a graça se não exortar, mostrando o pecado do povo. E também não terá sentido só exortar, mostrar o pecado, se não tiver uma solução para ele. Bem, assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha todo o povo da Judéia e de Jerusalém, confessando seus pecados. Marcos 1, 4 e 5. Ou seja, preparava o caminho para a salvação, passo a passo. Esse passo a passo eu quero apresentar aqui como 7 passos principais com este exemplo de João Batista. Como se compartilha o Evangelho? 7, nós já vimos que é um número completo, né? São 7 passos. Eu não posso apresentar só 3, só 2, só 5, são 7. E o primeiro é anunciar a salvação, como está em Lucas 3, 6 e João 1, 6. Segundo passo, denunciar o pecado, Lucas 3, 7. Terceiro, pregar o arrependimento, Marcos 1, 4. 4, verbalizar a confissão, Marcos 1, 5. Quinto passo, ministrar o batismo, ou seja, a morte ao pecado, publicamente, em Mateus 3, 11. Sexto passo, ensinar um novo procedimento, que é o discipulado, Lucas 3, de 10 a 14. E sétimo, produzir os frutos dignos desse arrependimento, dessa vida nova, que está em Mateus 3, 8. Então, dando esses nossos passos, daqui para frente, é com Jesus. Esta era a parte dele, o mais ficaria por conta de Jesus. Ele reconhecia seu limite e função. Jesus só faria o que ele não poderia fazer. E ele disse o que Jesus faria em Mateus 3, 11 e 12. Ele diz assim: Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Assim também tenho procurado não deixar de fazer apenas a minha parte, confiando que o mais ele fará. Eu posso plantar ou regar, mas só ele pode dar o crescimento. Lembrando até que, sem ele, nada podemos fazer. É uma santa parceria, né? E novamente, nesse texto que eu falei, apresenta também os dois lados do evangelho: o limpar a eira e o queimar a palha, né? Então, temos que pregar o evangelho de acordo com a bondade e a severidade de Deus.
bondade para com os que creem e severidade para com os que rejeitam. Bem, terceiro ponto. Ele dava testemunho dele todos os dias. Como desejo fazer do compartilhar um estilo de vida também? E estou fazendo, olha lá. Estou prosseguindo para este alvo. Eu profetizo que dar testemunho dele todos os dias será e já está sendo um costume diário, desde 2018, ano de compartilhar, até hoje e que seja para sempre. Agora acompanhe a sequência de João no capítulo 1. João dá testemunho dele, versículo 15. Esse foi o testemunho de João, versículo 19. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Versículo 29. No outro dia seguinte, João estava ali novamente com dois dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus. Versículo 35 e 36. Perceberam que era todo dia que ele dava testemunho? Dia após dia. Hoje e no dia seguinte novamente, depois outra vez. E é assim, compartilhando todos os dias, que dia a dia, que a cada dia, todos vão compartilhando, dia a dia com todos. Esse é o ciclo da vida eterna. Hoje estou compartilhando, ontem já compartilhei, amanhã vou compartilhar e provavelmente, né, comprovaremos essa verdade também amanhã, pelo processo de formação dos primeiros discípulos. O capítulo 9 de amanhã vai mostrar também como os discípulos começaram a compartilhar de Jesus. Espero você lá, se Deus quiser. Até amanhã.